E nós começamos esta edição do Redação News falando da previsão do tempo. Uma frente fria promete trazer muita instabilidade na próxima semana para o Rio Grande do Sul. Os detalhes você confere com o repórter Gianni Zanata. O inverno começou oficialmente no último domingo, dia 21 de junho, e desde lá os dias têm sido de temperaturas agradáveis em todo o Rio Grande do Sul. Na quinta-feira, por exemplo, a temperatura máxima registrada em Porto Alegre foi de 23 graus, enquanto na semana que antecedia a nova estação, os termômetros insistiram em não ultrapassar a casa dos 15 graus. Em Jaguarão, no sul gaúcho, a mínima na quarta-feira foi de 8 décimos negativos, já na quinta foi de 11 graus. Essa amplitude nas mínimas acontece em consequência do enfraquecimento da massa de ar frio e o ingresso de ar quente com correntes de vento norte no estado gaúcho. A posição do centro de alta pressão do Atlântico vai favorecer que as próximas madrugadas sejam de frio intenso no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais. Em Canoas, a semana vai começar com tempo aberto. A mínima será de 13 e a máxima chegará aos 24 graus. Já na terça-feira, o dia amanhece um pouco mais quente, mas as temperaturas não sobem muito no decorrer do dia e tem chance de chuva moderada na cidade. Na quarta, o sol aparece já no início do dia, o que garante um amanhecer de temperaturas agradáveis. Já na parte da tarde deve voltar a chover e a máxima não ultrapassa os 18 graus. Em Caxias do Sul, a situação permanece igual a Canoas. Na segunda-feira, o dia deve amanhecer com 13 graus e à tarde os termômetros podem chegar aos 20, com a presença do sol. Já na terça-feira, a chuva também chega na Serra Gaúcha, mas o amanhecer será agradável, com o termômetro na casa dos 14 graus. No decorrer do dia, a temperatura não sobe muito e a máxima chega aos 18. Já na quarta, a chuva se mantém, mas o sol aparece e mesmo assim o amanhecer será gelado, com apenas 8 graus. A máxima chega aos 19. E nesta semana, os moradores dos municípios de Vanini e São Domingos do Sul levaram um susto. As duas cidades registraram queda de granizo durante um temporal. As fotos mostram que as pedras de gelo se acumularam nas ruas e, segundo relatos, algumas tinham o tamanho de bolas de gude. O Corpo de Bombeiros informou que não houve registro de destelhamentos. E se você prefere as temperaturas mais altas, então aproveite, porque os próximos dias serão de temperaturas agradáveis, com máximas ultrapassando os 20 graus na maior parte do Rio Grande do Sul. Para quem gosta de frio, espere, porque o primeiro final de semana de julho promete ser congelante. E um ultraleve precisou fazer um pouso de emergência na tarde deste sábado em Monte Negro, no Vale do Caí. A aeronave era tripulada por 2 pessoas, entre elas o coronel da Brigada Militar, Oscar Luiz Moiano, que teve ferimentos leves. Ele foi encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro de Canoas e passa bem. O acidente ocorreu devido a uma pane elétrica no avião. E no último fim de semana, criminosos arrombaram uma agência bancária do Bradesco em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Uma agência do Bradesco foi invadida por bandidos na madrugada do último domingo em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. A suspeita é de que 4 criminosos entraram na agência localizada na Avenida Santos Ferreira, no bairro Marechal Rondon. A quadrilha abriu um buraco numa parede nos fundos do estabelecimento para chegar ao cofre que não foi acessado. Os criminosos fugiram do local antes da chegada da Brigada Militar. Após 11 meses de investigações e mais de 600 policiais envolvidos, a Operação Clivion contra o tráfico de drogas foi desencadeada na última quinta-feira, quando foram presas 23 pessoas. A Polícia Civil desencadeou nesta quinta-feira a Operação Clivion contra o tráfico de drogas na região metropolitana. Foram cumpridos 107 mandados de prisão temporária e 86 de busca e apreensão em Gravataí, Cachoeirinha, Sapucaia do Sul e Porto Alegre. Na operação desta quinta,
23 pessoas foram presas. O principal local de atuação dos criminosos, segundo a polícia, era a Rua da Ladeira, no bairro Morada do Vale 2, em Gravataí. Foram sequestrados um terreno e 30 carros, dentre eles 2 caminhões, que pertenciam aos integrantes do grupo criminoso. Além disso, 48 contas bancárias foram bloqueadas. Segundo a Polícia Civil, o grupo atuava de forma organizada, havendo desde vendedores de rua, gerentes e distribuidoras, até os líderes do esquema. Foram 619 policiais envolvidos na operação e 11 meses de investigações. Os presos foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento de Gravataí e, após, conduzidos ao sistema prisional. E atenção, a partir da próxima semana, quem utiliza o trem e a integração com ônibus em Canoas vai pagar mais caro. O valor atual, de R$ 3,80, passará a custar R$ 4,20, um acréscimo de 40 centavos. O reajuste foi anunciado nesta semana após um estudo realizado pela Metroplan. O desconto acontece quando os passageiros utilizam os cartões de bilhetagem eletrônica SIM, TRI e TEU para andar nos trens e coletivos da Sogal e da Vicasa. A porcentagem que é oferecida pelas empresas é de 9,7%. Para quem não utiliza o benefício, o valor total é de R$ 4,65. A integração ônibus-metrô-ônibus entre Canoas e Porto Alegre também ficará mais cara. O preço vai passar de R$ 6,72 para R$ 7,12. O desconto total é de 9,9%, já que quem não utiliza a bilhetagem eletrônica precisa desembolsar um valor em R$ 7,90. E foi preso preventivamente na última terça-feira o quarto criminoso de fazer parte de uma quadrilha especializada em fraudes tributárias investigadas na segunda fase da Operação Pescado. Marlon Diogo de Araújo foi detido em Rio Grande e está no presídio da cidade, juntamente com outros 3 suspeitos, também presos preventivamente: Oscar Bom Reis, Suelen Moura e Derek Moraes Pereira. Também foi decretado o sequestro de 37 barcos industriais de pesca e de 35 veículos, a maioria pertencente a 5 indústrias de pescado de Santa Catarina, cuja indisponibilidade está atrelada ao ressarcimento dos danos aos cofres públicos do Rio Grande do Sul. De acordo com o promotor de justiça Áureo Gil Braga, os trabalhos são fruto da parceria do Ministério Público com a Receita Estadual Gaúcha e decorrem de mais de 5 meses de investigação que culminaram no cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul. As prisões preventivas são vinculadas a 7 processos crime e foram decretadas pelo juiz da Primeira Vara Criminal de Rio Grande, Ricardo Hamilton. A intenção é responsabilizar criminalmente um esquema de sonegação fiscal de ICMS que comercializou mais de 300 milhões de reais no ramo atacadista de pescados. Estima-se que nos últimos 5 anos, cerca de 100 milhões de quilos de pescado foram capturados e vendidos com a sonegação de mais de 36 milhões de reais em ICMS. 10 pessoas foram denunciadas pela fraude na fabricação do queijo da Laticínios Progresso de 3 de maio, no Rio Grande do Sul. Nesta semana, a Promotoria Criminal detectou a presença de coliformes fecais no produto. O Ministério Público denunciou 10 pessoas pela fraude na fabricação e distribuição do queijo da Laticínios Progresso de 3 de maio, no Rio Grande do Sul. O produto era comercializado com amido de milho e leite rejeitado por indústrias e que deveria ser descartado de uso. Além da distribuição irregular para mais de 20 cidades gaúchas, os integrantes do esquema estão sendo denunciados por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e corrupção ativa e passiva. Na semana passada, quando a Operação Queijo Compensado foi desencadeada, a Promotoria Criminal disse que o produto não possuía risco à saúde humana. Entretanto, nesta semana, uma análise aprofundada detectou a presença de coliformes fecais. Segundo o promotor Mauro Rockenbach, estão sendo denunciados o proprietário da Laticínios Progresso, Volney Fritz, o filho dele, contador da empresa, Pedro Fritz, o sócio Eduardo André Ribeiro, além da mãe de Volney, Roselane Fritz, e a companheira de Eduardo, Andréa Belling, que estão sendo denunciadas por lavagem de dinheiro. Além delas, o motorista da empresa, Arlindo Roesler, o funcionário Neymar Rosda e um apoiador do esquema, Cláudio Fur,
também estão envolvidos no esquema de fraude. O secretário de Agricultura de 3 de Maio, Valdir Ortiz, e o veterinário da Prefeitura do município, Marcelo Paz Carvalho, são acusados por falsidade ideológica. De acordo com a defesa dos representantes da Progresso, os empresários não negam que tiveram dificuldades na conservação e maturação dos produtos, mas sempre trocaram o queijo que apresentou problema. O advogado Juarez Antônio da Silva diz ainda que seus clientes negam a adição de amido de milho nos moldes informados pelo Ministério Público. O corpo do cantor sertanejo Cristiano Araújo foi velado por mais de 15 horas no Centro Cultural Oscar Niemeyer e após seguiu em cortejo no carro do Corpo de Bombeiros. Ele foi sepultado no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, ao meio-dia da última quinta-feira. Já a sua namorada, Alana Moraes, de 19 anos, foi enterrada no mesmo local, só que um pouco antes. O casal morreu na manhã da última quarta-feira após um acidente de carro na BR-153, quando voltavam de um evento. O cantor Cristiano Araújo e a sua namorada Alana Moraes morreram ao se envolverem em um acidente de carro na madrugada desta quarta-feira. O sertanejo voltava de um show no município de Itumbiara, no sul de Goiás, quando o veículo em que eles estavam saiu da pista na BR-153 e capotou. O cantor chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Morrinhos e depois transferido de helicóptero até o Hospital de Urgências de Goiânia, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo a caminho da unidade médica. A sua namorada morreu no local. Fotos que foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal mostram o carro completamente destruído. Uma outra morte muito triste também aconteceu com Antônio Augusto Fagundes, conhecido como Nico Fagundes. Ele estava internado em um hospital de Porto Alegre e morreu na noite de quarta-feira. O velório aconteceu na manhã de quinta, dia seguinte, no Salão Negrinho do Pastoreiro, no Palácio Piratini. Ele tinha 80 anos e estava há mais de um mês internado no Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre. O diagnóstico não foi detalhado, mas ele apresentava problemas em diversos órgãos, como o coração. O velório ocorreu na manhã de quinta-feira no Salão Negrinho do Pastoreiro, no Palácio Piratini. Nico Fagundes ficou conhecido por apresentar o programa Galpão Crioulo na RBS-TV por mais de 30 anos. Ele também era um estudioso de costumes gauchescos, como culinárias, vestimentas e cultura. Em 2010, Nico Fagundes chegou a ficar em coma induzido para tratar de uma infecção causada por uma bactéria. Nico é autor da música Canto Alegretense, composta em homenagem à cidade onde nasceu, Alegrete. E o Redação News vai ficando por aqui. Outras notícias em áudio, texto e vídeo você acompanha em www.canalbrasilrs.com. A gente se despede com imagens de um dos maiores disseminadores da cultura tradicionalista gaúcha, ele, Nico Fagundes. Essa é a nossa singela homenagem da equipe do Grupo Brasil de Comunicação e nós voltamos na próxima semana. Tchau! Meu pai veio da campanha com a mulher e 10 filhos e veio para abrir trilhos. Foi sempre um homem de bem, jamais andou mendigando, catando lixo nos valos ou toco pelas sarjetas. Não se esqueceu das carretas, nem do tranco dos cavalos. Nasceu e morreu gaúcho. Trabalhou e foi alguém. E eu herdei seu evangelho. Me orgulho daquele velho. Eu sou gaúcho também.